Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, presidente da segunda Câmara de Julgamento do CRT, declaro aberta a 40ª sessão ordinária virtual de 12 de julho de 2021. Inicialmente, indago a secretária Silvana se temos alguma ata para leitura e assinatura. Não, senhor presidente, ata não. Indago se temos resoluções para assinatura. Temos sim. A conselheira Jusileide enviou uma resolução do processo 3707/2017, Companhia Brasileira de Distribuição. E o conselheiro Marcos Mota enviou quatro processos entre despacho e resolução. O processo 1381/2018, Sabará Químicos e Ingredientes, 1826/2018, Vicunha Têxtil, 3265/2019, Cícero José Teixeira Barroso e 4025/2018, Magazine Luiza. Obrigado, senhor. Então, senhores conselheiros, os processos citados estão disponibilizados para verificação. Não havendo alguma observação a ser feita, serão aprovadas na ata da sessão de amanhã. Quero agradecer aos conselheiros que entregaram as resoluções, lembrar os demais que procurem colocar em dia todas as resoluções, porque a presidente está acompanhando de perto o desempenho de todo mundo aqui, para que, ao final deste mandato, não haja nenhum atraso na entrega das resoluções. A preocupação da presidente é essa, para que não haja nenhuma pendência ao final dos mandatos. Eu sei que todos aqui são muitos colaboradores e contribuem e têm apresentado as resoluções dentro do prazo que a legislação nos confere. Quero agradecer a todos pelo todo empenho e dedicação. Passando para a ordem do dia, eu gostaria, primeiramente, de informar que o processo de recurso 1.1794/2008, aí 2008-03658, de relatoria da doutora Elineide Silva e Souza, por ser aniversariante, está sobrestado. É o presente dessa presidência para a relatora. Não, brincadeira à parte, esse processo vai ser sobrestado porque é um processo bastante antigo, está há bastante tempo e tem várias perícias, e a conselheira requereu mais tempo para se debruçar sobre todas as características e peculiaridades do processo, que o tempo foi muito exíguo em face das outras atividades que ela desempenha junto à Cefaz. E o presidente deferiu o pedido da relatora. Então, está sobrestado e voltará no dia 23 deste mês. No final, a última sessão deste mês, esse processo estará em pauta já, juntamente com outros processos que foram colocados nessa pauta extra. Passamos para os demais processos. Teremos 3 processos da Casa dos Relojoeiros Ereli Limitada. São processos distintos, então a relatoria vai ser individual. Só indagar a secretária Silvana se havia pedido de sustentação oral desse processo. Não, né? Não, né? Tá certo. Então, vou anunciar o primeiro processo. É o processo de recurso 1.4231/2019, aí 2019-16-287. Recorrente, Casa dos Relojoeiros Ereli, recorrido Seju. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. Está conosco para acompanhar nossas sessões, doutora Ana Tereza Macedo, também acompanha nossas sessões, sempre presente, doutora Lúcia Muniz, que eu agradeço sempre essa atenção e esse apoio que ela dá a esta Câmara de Julgamento. Com a palavra, a relatora, doutora Ana Tereza. Relator, doutor Henrique Gereissati, perdão. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, conselheiros, doutora Silvana, doutora Ana Tereza, felicitar também aqui nossa aniversariante do dia, doutora Elineide, meus parabéns, doutora Elineide, muita saúde, vida longa, que nós possamos desfrutar da sua companhia por muitos anos aqui. Presidente, o processo, dando início aqui aos trabalhos, né, o processo eu acredito que é bem simples hoje, né, a gente nem costuma fazer essa citação, né, porque às vezes complica um pouco, mas eu acredito que não. Eu acho que esse aqui tá bem objetivo, a defesa e a impugnação também, e eu vou, como sempre, tentar ser objetivo para a gente otimizar aqui os trabalhos.
O presente processo trata da acusação de deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documentos fiscais relativos às operações de entrada de mercadorias. Segundo o relato do auto de infração, após o confronto das informações constantes dos bancos de dados da Secretaria da Fazenda e as informações lançadas na escrituração fiscal digital EFD do contribuinte, constatou-se que o acusado deixou de escriturar notas fiscais de entrada no montante de R$ 4.923.391,27, referente ao exercício de 2016, tendo infringido o artigo 276-G, inciso 1, do Decreto 24.569/97, com penalidade prevista no artigo 123.3-G da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258 de 2017, correspondente a 10% do valor da operação, totalizando em multa no valor de R$ 492.339,13. A empresa foi intimada no decorrer da ação fiscal a manifestar-se acerca das inconsistências detectadas, tendo permanecido silente. Anexo à informação complementar, CD, contendo o arquivo com a relação de todas as notas fiscais não lançadas na escrituração fiscal digital. Em sua impugnação, a defesa requer o reenquadramento da penalidade aplicada para a disposta no artigo 123.8L, por entender ser esta mais benéfica e passível de ser aplicada, uma vez que a escrituração das notas fiscais eletrônicas no livro de registro de entradas deve ser informada ao fisco em arquivo eletrônico. Entende que a falta de registro dessas informações caracteriza a omissão de informações em arquivos eletrônicos, conforme disposto na referida penalidade. O julgador de primeira instância decide pela procedência do crédito tributário, entendendo que a infração foi devidamente comprovada nos autos e que a penalidade aplicada foi a mais correta. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde ratifica os argumentos trazidos em sua impugnação. Processo é encaminhado à Assessoria Processual Tributária, que emite o parecer 71/2021, sugerindo a reforma da decisão singular, com aplicação da penalidade disposta no artigo 123.8L, opinando pela parcial procedência da autuação. E aqui o parecer ele concorda com o que foi alegado pela defesa, né, e pelo recurso, sendo favorável ao reenquadramento da provimento ao recurso pela parcial procedência. É esse o breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Passando para a doutora Tereza, leitura do parecer. Bom dia, senhores. Bom dia, senhor presidente. Né? Considerando o processo que nós estamos analisando agora, julgando, é muito simples, como diz o conselheiro Henrique. Realmente é só falta de escrituração no livro de registro de entrada do SPED, né? Se vocês observarem, a empresa ela não questiona isso. O que ela quer apenas é o reenquadramento que foi acatado pelo parecer da assessoria. Senhor presidente, eu posso dar minha opinião ou não? Tenho apenas que dizer isso. Pode falar sua opinião. Bom, eu não compartilho com esse entendimento do assessor. Eu não compartilho, porque eu entendo que existe uma penalidade específica para a falta de registro no SPED. A 8L, no meu entender, ela é geral. Então, eu entendo que tem que se aplicar a norma específica ao caso concreto, que no caso é o quê? Falta de escrituração no livro registro de entrada do SPED. Então, é esse só o meu posicionamento, né? Apesar do parecer, acatar, como diz o conselheiro Henrique, acatar a sugestão, a solicitação na empresa, no recurso ordinário, né? Pronto, senhores, é só isso que eu tenho a dizer. Obrigado, doutora Tereza. Senhores conselheiros, o processo está em debate. Presidente, só para reafirmar aqui o que já foi dito, né? O processo é bem simples, né? E não tem, como a doutora Ana Tereza bem falou, o contribuinte reconhece a falta de escrituração, né, dessas operações e pede somente o reenquadramento no 123.8L, né? E aqui, já antecipando a minha posição, como a doutora Ana Tereza falou e
o nosso procurador Guiratã também tem se manifestado nesse sentido, que como existe realmente uma penalidade específica por caso, a gente enquadra nessa, pelo menos o meu entendimento também é esse, de enquadrar na penalidade específica para a infração, né? E já antecipando aqui, mas estou à disposição para qualquer esclarecimento que os senhores desejarem. Obrigado, doutor Henrique. Senhores, quer discussão? Todo mundo já tem... Eu conheço o pensamento de todos os senhores. Querem mais debate? Podemos já colocar em votação? Então, eu vou colocar em votação. Doutor Henrique, indago se tem alguma preliminar de nulidade suscitada pela parte. Não, presidente, não foi arguída nenhuma nulidade, não. Então, vamos voltar no mérito. Como vota no mérito, doutor Henrique? Presidente, eu voto por conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento e confirmar a decisão condenatória de primeira instância, julgando o auto de infração procedente de acordo com também a manifestação oral da doutora Ana Tereza, aqui representando a Procuradoria, e em contrário ao parecer da Assessoria Processual Tributária. Ou seja, 3G, não é isso, doutor Henrique? Isso, 3G, por ser esta específica, como já falado. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Leilson? Com o relator, presidente. Doutor Wander? Senhor presidente, bom dia a todos. Pedindo vênia ao nobre relator, eu vou divergir apenas quanto ao enquadramento da penalidade. O meu voto é para a penalidade do artigo 123.8L. É como voto, senhor presidente. Doutor Marcos? Renovando bom dia a todos. Com o primeiro divergente, presidente. Doutora Lourdes? Bom dia a todos. Parabéns mais uma vez para a doutora Elineide. Peço desculpas ao relator, eu vou acompanhar o primeiro voto divergente. Colhidos os votos e verificado o empate, compete à presidência da segunda Câmara decidir sobre qual a penalidade cabível ao caso proposto. Eu já tenho manifestado por diversas vezes que, no caso específico, há uma penalidade específica para o caso em tela, razão pela qual me acosto ao voto posterior do relator, aplicando ao caso a penalidade contida no artigo 103, 3G da Lei 12.670/96. Essa é a decisão da Câmara. Assim, a segunda Câmara, por desempate do presidente, conhece o recurso, nega provimento e confirma a decisão condenatória exarada em primeira instância, contrária ao parecer da Assessoria Processual Tributária. Esta decisão para o presente processo. Dando seguimento à ordem do dia, anuncio o processo de recurso 14232-2019, aí 2019-16-286. Recorrente, Casa dos Relojoeiros, Ireli, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Relator, doutor Wander Uchoa, com quem está a palavra. Bom dia novamente, senhor presidente, obrigado pela palavra. Passando logo ao relato do auto, o presente processo, ele diz respeito à ausência de selo em notas fiscais de entrada em operações interestaduais no exercício de 2016. Em seu relato, o agente autuante imputa à empresa o cometimento de infração à legislação tributária conforme a seguinte transcrição: entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria, acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saídas interestaduais. Analisando os cruzamentos da EFD declarada pelo contribuinte com as informações disponíveis no CITRAN, constatou-se a falta de selos em notas fiscais de entradas interestaduais, no valor de R$ 9.943.759,12. Informações em anexo. Apontou a infringência aos artigos 153, 155, 157 e 159 do Decreto 24.569 e impôs a penalidade preceituada no artigo 123, inciso 3, a linha M da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258. A multa ficou no valor, então, de R$ 588.000
751,82. O agente autuante, ele observa que a empresa autuada é cadastrada no regime normal de recolhimento e encontrava-se enquadrada no KNAI de Comércio Varejista de Artigos de Ótica. Após a análise dos documentos fiscais da empresa e os registros disponibilizados pela célula de laboratório fiscal, o agente autuante constatou um montante de R$ 2.943.759,12, que se encontram na EFD declarada pelo contribuinte, mas não se encontram registradas no CITRAN, conforme CD da fiscalização. Foi emitido termo de intimação para que o contribuinte justificasse as inconsistências detectadas, contudo, após o prazo legal, nada foi apresentado. Cientificada do lançamento, a hora recorrente apresentou tentativa de impugnação ao auto de infração, requerendo a sua improcedência e alegando que, em tempo algum, adotou um comportamento infracional descrito no auto de infração e que, efetivamente, os negócios jurídicos de que tratam as notas fiscais aludidas pela autoridade foram celebrados com contribuintes domiciliados em outros estados, tendo todas as operações relativas à circulação de mercadorias praticadas pela impugnante ocorrido com as emissões das respectivas notas fiscais. Alegou que a fundamentação do lançamento tributário residiu apenas e tão somente em informações constantes no relatório emitido pelo Sistema de Controle da Fazenda, que a não selagem dos documentos se deu por razões alheias à vontade do contribuinte, que o ilícito tributário exige a presença de dolo para fins de sua configuração e que as dignas autuantes supunham estar diante de um indício de cometimento de alguma infração, deveriam ter deflagrado outros procedimentos de investigação no sentido de corroborar o que se apresentava como suspeita. A julgadora de primeira instância decidiu pela procedência da acusação fiscal. Discordando da decisão de primeira instância, a empresa apresentou tempestivo recurso ordinário, alegando as mesmas razões constantes na impugnação. A assessoria processual tributária, por sua vez, em seu parecer, entende que as razões aduzidas pela recorrente não possuem substância formal e jurídica para tornar sem efeito o auto de infração, manifestando-se pelo conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento para que seja mantida a decisão singular de procedência do auto de infração. O processo, então, vem a essa colenda da Câmara para julgamento do recurso ordinário. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Com a palavra, Ana Tereza. Bom dia, senhores. Bom, a infração relativa a esse processo diz respeito a não selagem, não registro para a posição do selo fiscal no CITRAN. Bom, se os senhores observarem o recurso ordinário, a empresa apenas o que ela refuta é no sentido de que inexistiu a infração, que ela não cometeu, que, na verdade, quem cometeu o problema foi os contribuintes domiciliados em outros estados, né? Então, ela entende que foi ausência de prova, quando está demonstrado cristalinamente no processo a relação das notas fiscais que foram autuadas, né? Que ele foi também intimado, né, a se manifestar sobre essa acusação, e o que ele requer é apenas que seja improcedente. Eu entendo que está bem caracterizada a materialidade dos fatos no processo, e que a penalidade específica para ela é essa mesmo, artigo 123, 3M. Entendeu? Apesar dele colacionar decisões do CONAT de simulação, que requer extinção, não tem nada de vinculando essa decisão que ele apresenta com a presente acusação. Por essa razão, eu entendo que deve permanecer e prosperar a acusação. Só isso, senhores, e obrigado. Obrigado, Ana Tereza. Senhores, o processo está em discussão. Senhor presidente, realmente no processo há provas de que o agente fiscal autuante intimou o contribuinte para que ele apresentasse as razões ou as justificativas para a ausência de selo, e o mesmo, dentro do prazo legal, não se manifestou.
existe a relação de todas as notas fiscais, inclusive essa relação ela foi retirada da própria EFD do contribuinte, né, e confrontado com o sistema Citran. Então, em relação à prova, eu creio e estou convencido de que nos autos há prova suficiente para a autuação. O ponto que eu gostaria de trazer aqui para debate é apenas em relação ao possível reenquadramento da penalidade para o parágrafo 12 do artigo 123. Por quê? Porque são duas os requisitos para a sua aplicação. Um deles já está configurado no auto de infração, que é o registro na EFD. E o segundo é o recolhimento do tributo. Em relação a esse segundo ponto, eu gostaria de trazer aqui para a discussão da Câmara como a gente poderia enfrentar. Doutor Wander, coloque qual seria a proposição do senhor neste caso, então? Haja vista, nós temos verificado que os outros autos de infração dessa ação fiscal, eles não tratam de falta de recolhimento. Se algum deles tratasse de falta de recolhimento, embora o do companheiro Marcos, queira eu crer, do conselheiro Marcos, é de falta de recolhimento, mas por uma outra razão, até o valor é insignificante frente ao nosso auto. Então, como não há de falta de recolhimento, eu proponho aqui uma diligência para verificar se houve o recolhimento do tributo devido nessas operações, para fins de reenquadramento da penalidade. São muitas notas, eu até verificando aqui, a relação das notas trazidas pelo agente autuante é uma listagem com 53 páginas de nota fiscal. Então, nós não temos condições de em sessão, creio, fazer uma verificação. Doutor Wander, quem deseja se manifestar? Doutor Leilson? Presidente, eu acho muito prudente essa decisão, essa proposição do conselheiro Wander, até porque é bom que se tenha presente que talvez alguma dessas operações sejam sujeitas à substituição tributária, né? E substituição tributária nacional. Ou seja, então, se foi retido lá pelo vendedor, efetivamente esse tributo estaria recolhido e também, como foi retirado da FD, como bem evidenciado pelo doutor Wander, essas duas condições do parágrafo 12, elas estariam satisfeitas. Eu creio que é necessário, sim, de se adentrar nessa quantidade de documentos que foram acostados à autuação e verificar a hipótese de recolhimento de algumas dessas operações. Eu creio que o mais prudente, né, para esta Câmara seria a remessa para uma diligência pericial no sentido de averiguar operação a operação, se teve antecipado, se é substituição tributária, verificar se houve esses recolhimentos, porque se não for substituição tributária, vai ter que ser antecipado, né? E aí, nesse antecipado, verificar se houve o recolhimento dessas operações no antecipado posteriormente. Eu creio que há, sim, uma necessidade também de enviar isso para uma perícia. Obrigado, doutor Leilson. Doutor Marcos pediu a palavra. Presidente, o processo seguinte, né, de minha relatoria, é de falta de recolhimento, inclusive de substituição tributária, são o mesmo período, a mesma empresa, são 55 notas. Será que guarda alguma relação? Doutor Wander, são quantas notas? É como eu lhe falei, aqui eu devo ter, não sei, talvez em torno de 1.500 notas fiscais. Então aqui deve ser apenas a de substituição, né, tributária. A do doutor Marcos Mota é uma falta de recolhimento, não é isso? Isso. É ST, né? Isso. Não sei se é ST, mas não. é saída. Não, é saída. Né? É saída. Vamos prestar um pouquinho de atenção à escrita. É de saída. E se ele não registrou, logicamente não foi apurado. Ele está cobrando justamente por não registrar
Numa apuração. Dessa forma, não tem nenhuma comunicação com o doutor Marcos, viu? Entendo que não. Viu, doutor Marcos? Não teria. Tem que jogar independente. Desculpa a intromissão, só queria ajudar. Obrigado, doutora Tereza. Bem claro. Como sempre, a senhora sempre ajuda. Doutora Tereza, eu estou rindo assim, porque a senhora diz assim, preste atenção à leitura. Doutora Tereza, a gente tem que se reportar com mais urbanidade com os conselheiros, viu? Assim, me perdoe, eu não queria, de forma alguma. Hein, doutor Marcos, me perdoe, eu não quis de forma alguma dizer que vocês, pelo amor de Deus, não me façam sentir, não me façam, pelo amor de Deus, senão eu nem venho mais. Não, doutora Tereza, não, é só me perdoe, não era essa a intenção, eu quis só ajudar. Não, nós conhecemos, sabemos da capacidade, da inteligência da consultora Ana Tereza. Mas é só ter um certo cuidado, porque está sendo gravada a sessão para também ninguém se sentir um pouco melindrado, certo? Só isso, doutora Tereza. Mas é sempre bem-vinda aqui, gostamos muito da sua posição, doutora Ana Tereza. Passa para a doutora Lourdes. Obrigada, presidente. Apenas para dizer expressamente que eu concordo com a proposta do conselheiro, relator, e faço minhas as observações do doutor Leilson, e também foram as do relator, no sentido de que se averigue se atende aos dois requisitos. Do contrário, não será possível decidir acerca da possibilidade ou não do reenquadramento sem a prova de atendimento aos dois requisitos, ainda que fosse parcial, né? Mas, enfim, era apenas para expor a minha opinião. Eu agradeço. Obrigado, doutora Lourdes. Doutor Wander, o senhor já tem os termos da diligência? Veja, senhor presidente, eu ainda não escrevi, não, mas eu creio que mentalmente nós temos. Só um esboço aqui, para encaminhar para a perícia, para verificar se... Da escriturada já estão, né? Para verificar se houve recolhimento, agregar para o regime de recolhimento, substituição, antecipado e normal, e se houve recolhimento dessas operações. Daí, ou se tem isento também, né? Exatamente, ou seja, fazer um apanhado se for substituição tributária, se o imposto foi retido, se é antecipação, se foi recolhido, e se a operação ela é isenta por alguma natureza, né? Pronto, seriam esses os termos. Doutor Leir? Que nesse caso da isenção já estaria satisfeita. Já estaria satisfeita. Só com a escrituração. Isso, pronto. Então, podemos colocar em votação, senhores? Então, doutor Wander, como se manifesta? Senhor presidente, eu voto por converter o feito em diligência para que seja feito um exame pericial nas notas fiscais objeto da autuação, para fins de verificação se elas se tratam de operações sujeitas à substituição tributária e se o respectivo imposto foi retido, se tratam de operações de recolhimento antecipado e se os mesmos foram recolhidos, e se alguma dessas operações são isentas. Só acrescentando, presidente, que pode também ter aí bem de ativo, né? Verificar perfeito. Né, a escrituração do débito, né, do diferencial de alíquota ou recolhimento. Procurou essa observação do doutor Leilson, né? Perfeito. Vocês têm bens de ativo para fins de diferença de alíquota. E bem de consumo também, material de consumo, pode ser que tenha também. É como voto, senhor presidente. E aqui, só fazendo um adendo aqui, é que elas estejam efetivamente escrituradas, não é isso? Já estão, já foi... Estão escrituradas, doutor Henrique, foi retirado do SPED. Foi retirado do SPED. É SPED Citran aí o cruzamento. Isso. Vamos colher o voto aqui. Doutor Wander já votou pela conversão do processo em diligência. Depois, doutor Wander. Doutor Marcos, o voto. Com o relator, presidente. Doutora Lourdes. Acompanho o relator, presidente. Doutor Henrique. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Elineide. Com o relator. E doutor Leilson. Sigo o relator, presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, converte o curso do processo em diligência, conforme proposição do conselheiro relator. Esta decisão para este processo.
Passando para o processo seguinte, é o processo de curso 14236-2019, aí 2019-16-288. O recorrente, Casa dos Relojoeiros Ereli, recorrendo Seju. Relator, doutor Marcos Mota de Paula Cavalcante, com quem está a palavra. Inicialmente, renovo bom dia a todos. O processo trata de falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. Análise das informações disponíveis, tanto nas ferramentas corporativas da Cefaz, quanto do portal da Nota Fiscal Eletrônica, constatou-se a falta de recolhimento de ICMS de R$ 7.133,36 no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, relativo a 55 notas fiscais emitidas e não registradas na EFD, no valor de R$ 45.252, infringindo o artigo 73 e 74 do Decreto 24.569 de 97 e sugerindo a penalidade do artigo 123.1c da Lei 2.670 de 96, alterado pela Lei 13.418 de 2003. Com o ICMS, a penalidade dá um total de R$ 14.266,72. Então, o contribuinte interpõe intempestiva impugnação, em que, resumidamente, conseguindo improcedência total do auto, ou caso não se acate o pedido, decida pela parcial procedência por inadequação da sanção indicada, aplicando a penalidade 123.8L da Lei 2.670/96. Em decisão singular, a autoridade julgadora de primeira instância julga pela procedência, constatando regularidade formal da ação fiscal, enfrentando os argumentos da defesa, destacando que a defesa não se apresentou em nenhuma documentação probatória capaz de descaracterizar a acusação. Discordando da decisão de primeira instância, a empresa apresenta, nos termos da legislação processual, tempestivo recurso ordinário, alegando as mesmas razões constantes na defesa, inexistência de infração e inadequação da sanção aplicada, pugnando pela improcedência da autuação. O processo é encaminhado à Sala de Assessoria Processual Tributária, que emite o parecer 73 de 2021, opinando para confirmar a decisão singular de procedência da acusação fiscal, onde deixo a doutora Ana Tereza discorrer sobre o parecer, presidente. Esse é o relato. Obrigado, doutor Marcos. Com a palavra, doutora Ana Tereza. Mais uma vez, me desculpem pelo que eu falei, viu? Não tive intenção em nada. Bom, senhores, se vocês observarem, a acusação diz respeito justamente ao não registro dessas notas para levar para apuração. Como ele não registrou, ele não recolheu. Entendeu? Então, no recurso ordinário, o único questionamento que o contribuinte faz é nesse sentido, que existe operações com redução de base de cálculo de acordo com o artigo 51. Só que essa redução de base de cálculo é na saída. Então, não interfere em nada o fato da existência de operações com redução de base de cálculo, considerando que ele emitiu a nota e não registrou, consequentemente, não foi levada para apuração. Bom, e a outra é o reenquadramento dessa falta de recolhimento de imposto para o artigo 123.8L. Né? Ele entende que se enquadra perfeitamente, o que eu discordo desse entendimento da empresa. Ao contrário, a penalidade específica para a falta de recolhimento, ela é pontual, ela o 123.1c. Não tem como ser aplicada outra penalidade senão essa. Bom, senhores, é só isso que eu tenho a falar sobre o parecer, né? Obrigado, doutora Ana Tereza. Senhores, o processo está em debate. Quem deseja falar? Presidente, isso é uma questão pacífica, né, aqui já na Câmara. Não há muito o que discorrer em cima. Tá bem, então, não havendo discussão, vou colocar em votação. Como vota o relator? Presidente, eu entendo pela parcial procedência para readequar a penalidade para o artigo 123.8L da Lei 2.670. Tá certo. Então, doutor Marcos, com esse recurso, está provendo para reformar no quanto a penalidade aplicável. Doutora Lourdes.
Está sem áudio, doutora Lourdes. Perdão, senhores. Acompanho o relator, presidente. Doutor Henrique. Presidente, eu peço venha aqui ao nobre relator para discordar, por entender que isso aqui, por ser uma falta de recolhimento, né, como bem colocou a doutora Ana Tereza, de operações de saída, né, tem a penalidade específica, a infração e a penalidade específica para isso. Então, eu voto por não conhecer do recurso, mas não negar provimento e manter a decisão condenatória de primeira instância. Doutora Elineide, como vota? Com o primeiro voto divergente, também entendo que isso aí é uma falta de recolhimento, embora essa questão da escrituração está bem claro. Se ele não registrou, aí o caso é mesmo falta de recolhimento, com o primeiro discordante. Doutor Leilson. Presidente, aí o caso poderia ser objeto até de duas. Eu acho que o doutor Marcos deve ter votado pelo 8L na questão da escrituração, porque aí poderia ser objeto de duas sanções. Uma de obrigação principal, que efetivamente o imposto não for recolhido, né? Que é que nós estamos voltando a essa. E a outra seria o fato dessas notas fiscais de saída não estarem escrituradas no SPED, que como antigamente se tinha uma típica, que era falta de escrituração de nota fiscal de saída, mas ela foi revogada em 2003 e passou-se a adotar o 8L para quando ocorrer notas fiscais não escrituradas no SPED, notas fiscais eletrônicas, né? O 8L. Então, aí sim seria o caso do 8L. Nesse caso aqui, nós estamos tratando da obrigação principal. Ele, ao não escriturar FD, fez com que não houvesse recolhimento, né, dessas notas fiscais, né? Emitiu, mas não recolheu o imposto. Para mim, é claramente falta de recolhimento, não há nem dúvida com relação a isso. Então, eu voto com a divergência, presidente. Doutor Wander. Senhor presidente, pedindo vênia ao nobre relator, eu vou me acostar ao voto do primeiro divergente, porque o auto aqui se trata de falta de recolhimento. Presidente, eu posso reformar o voto? Pode, tendo votação ainda não. Aí, sim, pode. Enquanto tiver em julgamento, né, senhor presidente? enquanto tiver julgamento, pode. Realmente foi um equívoco meu, eu gostaria de reformar, votando pela procedência do auto total. Doutora Lourdes, eu tenho visto que seu voto tinha culpado do relator. Peço desculpas, inclusive, hoje eu não estou num dia, não estou num dia mais calmo. Eu não estava com a lei impressa aqui do lado, e, de fato, depois, durante a votação, faço minhas as palavras do doutor Leilson, a acusação fiscal, e aí pretendo realmente reformar a minha decisão, e, na sequência, a despeito de eu estar reformando a decisão agora, na verdade, não vai haver voto divergente, porque houve a mudança do voto do relator, né? Eu fui a primeira conselheira a me manifestar. Eu ia pedir a reforma durante a fala, e aí atrairia para mim a elaboração da resolução. Mas, de fato, errei na minha primeira manifestação de voto, retifico a tempo e passo a acompanhar o voto retificado, porque se trata de não recolhimento do imposto. Inclusive, observei que essa redação solicitada, o artigo, né, com a redação solicitada de enquadramento, na forma em que está posta, se deu em data posterior aos fatos. Então, não há dúvida de que o artigo indicado, sugerido, quando da autuação fiscal, é o aplicável à infração. Mais uma vez, peço desculpas e ratifico que acompanho o voto do relator. Obrigada, presidente. Peço desculpa ao presidente e aos conselheiros, tá? Não precisa pedir desculpa. O bom é que a Câmara tem maturidade mesmo. A gente tem maturidade suficiente. Tem o 8L mesmo, na nota de saída tem o 8L mesmo, confunde mesmo. Isso, não, a decisão não era possível, era viável a decisão. Não há que pedir desculpas, o bom é que a Câmara tem maturidade e verificou que o equívoco no voto e retificou automaticamente, logo em seguida, o voto. Isso é bom, isso mostra que todos nós estamos abertos a mudanças e mudança de entendimento.
Então, a decisão ficou pela procedência da autuação nos termos do conselheiro relator. É decisão unânime para o presente processo. E, senhor presidente, isso aí justifica a existência de órgãos colegiados, né? Isso, não, é ao longo da... No STF, às vezes tem voto, já está quase decidida a questão lá, tem voto lá... Essa é a necessidade de ter órgãos colegiados. Isso, aí vem um voto, aí o voto aí separado modifica o voto até do relator, e é comum, isso é maturidade, isso demonstra a maturidade da Câmara Julgadora, do órgão colegiado que está julgando. Senhores, percorremos toda a pauta do dia hoje, a nossa sessão quanto ao expediente está encerrada, está aberta para assuntos gerais. Presidente, eu gostaria de pedir aos colegas que depois da gravação a gente ficasse uns 5 ou 10 minutinhos para discutir um pouco os processos de amanhã, presidente. Certo. Silvana, pode encerrar a gravação, Silvana.